Antes de começar, peço licença ao Sr. Wagner Borges para criar este material. O que me motiva a fazê-lo é o fato de que muitas das pessoas que despertaram minha curiosidade sobre fenômenos tidos como sobrenaturais já partiram para o outro lado da existência consciencial, restando apenas livros e relatos de quem conviveu com elas em vida, quando há registros. Na maioria dos casos, nem mesmo isso existe, o que distancia ainda mais esses fenômenos daqueles que desconhecem essa parcela da realidade. Também quero me desculpar antecipadamente com o Sr. Wagner, caso algo neste material não esteja bem colocado. O objetivo desta obra não é criticar, muito menos causar dano através de elogios, pois, como está escrito na Bíblia, o homem que lisonjeia o próximo arma uma rede para os seus pés. Provérbios 29:5. Não que quem elogie deseje o mal ao elogiado, mas o motivo é esclarecido em outro trecho. Antes da ruína, eleva-se o coração do homem. Provérbios 18:12. E é exatamente isso que tem derrubado muitos trabalhadores da luz. Agora, vamos conhecer um pouco da história e dos serviços prestados por este notório paranormal. Wagner Borges. Uma vida dedicada à espiritualidade e à consciência. Nascido no Rio de Janeiro, em setembro de 1961, Wagner Borges cresceu em um ambiente que, inicialmente, não indicava o profundo mergulho que faria na espiritualidade. Desde jovem, demonstrou grande curiosidade pelo desconhecido, algo que o levou a buscar respostas para fenômenos que transcendiam a compreensão materialista da vida. A experiência projetiva surgiu cedo em sua vida, permitindo-lhe explorar dimensões extrafísicas por meio de vivências fora do corpo. Eu deitava para dormir, acordava no meio da madrugada paralisado, sentia a minha aura, no caso, crescer e eu me sentia flutuando como se eu estivesse em cima de um colchão de ar ali, guru. Ali, e a sensação de ver meu corpo embaixo. Eu levei 1 ano para descobrir o que era isso, porque não tinha literatura na época, eu não tinha com quem conversar. Aí eu achei um livro chamado Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento. Quando eu li o livro, foi a grande descoberta da minha vida. O autor citava as mesmas coisas que eu estava experimentando e até então não tinha contado para ninguém. E você sabe, guru, quando aquilo é real, você está lendo algo, que o autor está definindo algo que você já sentiu, você sabe que é verdade o que ele está falando, porque você já sentiu. Essa descoberta tornou-se um pilar central de sua trajetória, impulsionando seus estudos em espiritualidade e consciência. Inspirado por tradições esotéricas, espiritismo e pesquisas ufológicas, Wagner consolidou seu papel como pesquisador e divulgador do tema. Como projetor extrafísico e conferencista, Wagner Borges expandiu seu trabalho para além das experiências pessoais, compartilhando conhecimentos por meio de palestras, cursos e artigos. Consultor da revista UFO e colaborador de diversas publicações, como Sexto Sentido, Espiritismo e Ciência, Revista Cristã de Espiritismo, Caminho Espiritual e Consciência Desperta. Autor de 14 livros sobre projeção da consciência e espiritualidade, incluindo a renomada série Viagem Espiritual. Colunista em vários portais e jornais especializados, incluindo o portal Somos Todos Um, o Jornal Caboclo e o site IPP. Criador e apresentador do programa Viagem Espiritual, na Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Responsável pelo programa Falando de Espiritualidade, no Projeto Farol. Seu trabalho ajudou a desmistificar a projeção astral e as experiências extrafísicas, trazendo uma abordagem equilibrada entre a ciência e o misticismo. Seu conhecimento influenciou tanto estudantes iniciantes quanto pesquisadores experientes da espiritualidade. Além disso, sua abordagem didática e acessível garantiu que um público amplo pudesse compreender e aplicar os conceitos abordados, contribuindo para a expansão da consciência de milhares de ouvintes e leitores. Como toda figura pública envolvida em temas espirituais, Wagner Borges enfrentou ceticismo e críticas, tanto de setores mais dogmáticos da religião, quanto da comunidade científica tradicional. No entanto, ele sempre se manteve firme em seu compromisso de compartilhar conhecimento e auxiliar aqueles que buscavam compreender melhor suas experiências. A jornada de Wagner Borges é um testemunho do poder da investigação espiritual e da dedicação à expansão da consciência. Seu legado continua vivo por meio de suas obras, palestras
e pelo impacto positivo que gerou na vida de milhares de pessoas que buscaram compreender melhor a realidade além do físico. Abaixo está uma lista das 10 principais habilidades desenvolvidas de forma anímicas e mediúnicas pelo Wagner Borges. 1. Projeção astral, viagem astral. Capacidade de desprender a consciência do corpo físico e explorar outras dimensões ou locais no plano astral. A gente, quando sai do corpo, nós temos uma aura, que é um campo energético, que se dilata quando você está num estado alterado. Então, vamos lá, você está deitado ali, você sente a sensação de inflar, você se sente flutuando. Quando você olha para trás, em torno do teu corpo já tem um campo de força natural, que é a aura. Só que uma parte dela espicha e conecta aqui, formando um elo. Então, onde quer que você esteja, você vai ser sempre puxado de volta. Que é o famoso... eu posso mostrar uma imagem do livro? É o famoso cordão de prata. Cordão de prata. Daqui, vou mostrar para vocês, olha só. A primeira vez que eu ouvi falar do cordão de prata. Que é uma série de filamentos energéticos que se interligam. À medida que o corpo astral vai subindo, eles vão se juntando, formando um só feixe, que a tradição hermética chamou de cordão de prata. Acontece ali, eu posso já pegar isso aqui para mostrar? Pode, porque eu estava mostrando para eles antes aqui os trechos da Bíblia que tem saídas do corpo, são vários, né? E tem um trecho aqui no Eclesiastes, capítulo 12. Cadê você? Eu tinha marcado aqui. Deixa eu ver onde que eu dobrei. Acho que tá aqui. Essa Bíblia que foi doada... Cadê? Onde é que eu botei? Aqui. Essa Bíblia foi doada pro programa. É o seguinte, aqui na Bíblia, e eu vou citar alguns trechos depois, se vocês permitirem, porque é assim, nós estamos em 2022, o Brasil é um país cristão, né, em sua grande maioria, né? Então, quando a gente coloca os trechos da Bíblia e cita para a pessoa pesquisar, ela percebe que até na Bíblia tem relatos de saídas do corpo. Isso tira aquela velha coisa de achar que esse tema é do diabo, que muita gente antiga falava. Hoje tem muita gente moderna que não pega exatamente isso ao pé da letra. Então, quando a gente cita a Bíblia, para uma parte da população é muito importante. Para quem está assistindo, você está dando referência, você não está inventando. Então, olha onde que eu fui achar a expressão cordão de prata ali, no Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6 e 7, tá? Tá, olha aqui, versículo 6. Antes que se quebre o cordão de prata, é o seguinte, o pregador da Bíblia, pregador é um pseudônimo, se desconfia que fosse o sábio Salomão, sob pseudônimo. Ele fala que no momento da morte, rompe-se o cordão de prata, o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra. O que significa ali? Que havia um elo que se partiria na hora da morte. Então, muita gente cita o termo cordão de prata aqui, mas só falando do versículo 6. E se eu viesse aqui no início, tá? No 12, para botar no contexto, vai ficar claramente compreendido. Deixa eu dar vários livros usam esse texto, mas só coloca um pedacinho. Se eu vier aqui no início, olha o que a gente vai achar. Eclesiastes 12, já partindo do princípio. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus e cheguem os anos, dos quais virá, não sinto prazer nisso. Ou seja, serve a Deus enquanto você é jovem e forte. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, né? Antes que você envelheça, vai perdendo a visão. E voltem as nuvens depois da chuva. Quando os guardas da tua casa começarem a tremer, quer dizer, os dentes começarem a cair. E os homens robustos a vergar com a idade. Quando os mós deixarem de moer, porque são poucos. E se obscurecerem os que olham pela janela, está perdendo a visão. E quando se fecharem as portas sobre a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho, está perdendo agora a audição. Tudo pela idade. Quando se calar a voz do pássaro e emudecerem as canções. Então também terão medo de subir aos lugares altos e temerão sobressaltos no caminho, enquanto a amendoeira florescerá. A pessoa está ficando velhinha. O gafanhoto engordará e a alcaparra perderá suas propriedades, porque o homem encaminha-se-á para a casa da sua eternidade, a igreja. Enquanto o templo, no caso, enquanto os carpidores, quer dizer, as pessoas que choram nos velórios, percorrem as ruas, antes que se quebre o cordão de prata. Quer dizer, ele vai envelhecendo o cara. Quando chega no versículo 6, ele mata o cara. E aí fala que se rompe a corda de prata. Muitas vezes, quando eu citei o versículo 6, tinha gente que falava, não é isso, porque ela não leu desde o início. Lendo desde o início, ele está falando do envelhecimento e na hora a morte, que é o versículo 6, onde se rompe o cordão de prata. Séculos depois, os ocultistas, em homenagem ao pregador, nomearam simbolicamente o feixe de energia de cordão de prata. Só que isso não é uma corda nem de prata, né? É uma metáfora. Corda, algo que liga duas partes. Prata, porque é de energia e lembra o brilho da prata. Muita gente, não sabendo disso, começou a ter medo de dizer assim, e se alguém romper a corda de prata? Que não é uma corda nem de prata, é uma metáfora. Exato, mas aí o que acontece? O rompimento disso é causado pela morte do corpo humano, não pela saída. Não é a saída que vai causar a morte, é a morte que vai causar a saída porque vai romper. Então, durante uma saída do corpo, durante o sono, a pessoa está conectada e ela sempre vai ser tracionada de volta, não tem como ela não voltar. Agora, eu escutei gente falar o seguinte, de que em caso de obsessão séria, poderia levar o espírito, a pessoa fora, uma entidade do mal, e prender ela no astral, e o cordão de prata não conseguir puxar ela. 2. Clarividência, visão espiritual. Percepção de energias, seres e eventos além do espectro visual comum, incluindo visões do passado, futuro ou outras realidades. A Valéria Amaral lá em cima também perguntou, Wagner, alguma indicação de técnica para clarividência? Pulsação de luz de dentro para fora no frontal, tá? Todo dia durante no mínimo 1 ano. Sentar como se tivesse um sol dentro da testa e lentamente pulsar. Não é irradiar, é pulsando, porque a boca do chakra lentamente ela vai ampliando. Foi assim que eu desenvolvi. Agora, mentores extrafísicos podem ajudar, mas o chakra é da pessoa, não é deles. Então o esforço precisa começar na pessoa, porque a clarividência é anímica, mas pode ter componentes mediúnicos quando um mentor vem e ajuda. E Rafa, em alguns meios, o pessoal fala, a pessoa tem mediunidade da vidência. Não é mediunidade.
é anímico, mas mentores podem ajudar a abrir. 3. Clareaudiência, audição espiritual. Habilidade de ouvir sons, vozes ou mensagens de dimensões sutis, como espíritos ou guias. Nunca fui respondida. Boa tarde, Saulo. Algumas vezes, quando me concentro para dormir, escuto vozes. Conversas dentro da minha cabeça, de outras pessoas, como se eu fosse uma espectadora. 2 vezes aconteceu da fala parecer ser direcionada a mim. Calma, num dia em criança, falou um oi bem alto e animado. Nesse dia, levei um susto e suspeitei daquele estacionamento. Será que essas conversas mentais que eu escuto são de espíritos dentro do meu quarto? O que você acha que poderia ser? Às vezes consigo distinguir frases e palavras, mas a maioria das partes falou aqui, acontece exatamente comigo, que essas sensações são partes, eu ouço vozes perfeitas, timbres impossíveis de serem criados, palavras, e não são do seu quarto. Você está captando pensamentos dos prédios perto, de pessoas à distância, de espíritos do umbral, de espíritos que moram no... Você não dá para saber, às vezes dentro de casa, às vezes dentro do quarto. Então, quando você começa a desenvolver a clarividência, ela não foca a clareaudiência, ela não foca num lugar só. A técnica, ela envolve as duas coisas, tá? A clarividência e a clareaudiência. Vamos lá. Fogo. Vai cair o vídeo, vai cair, então não adianta. Então vai começar uma musiquinha, fica mais ou menos uns minutinhos essa música, não é logo no começo, tá? Em algum momento lá na frente, deixa eu ver aqui. Agora, mais ou menos aos 2 minutos, ó. Mais ou menos aos 2 minutos, vai ficar até os 2 minutos, aí vai começar e não vai parar mais a técnica. Você fica só relaxando por 2 minutos, é de propósito. Repare que vai dar uma parada, ó. Peraí. Vai, velho. Vai, você não tem noção, velho, como o YouTube é chato, velho. Cai o vídeo e tira mesmo, velho. Aí começa agora. Aí você vai perceber que com um fone estéreo, infelizmente celular é mono, você consegue perceber Aí você vai, por vários momentos, você vai perceber que é uma coisa no frontal. Vai sair do frontal depois, eu juntei essa parte de um final da música, de uma outra parte da música, e você vai pro centro da sua cabeça nessa hora. Aí você vai perceber que um som vai vir totalmente para o lado do ouvido. É a hora que você vai trabalhar o chakra do ouvido, tá? O som vai totalmente para um lado e você faz isso. Você pega toda a energia que você tem e faz sair pelo ouvido mesmo, o chakra do ouvido, sai por ele. Aí vai fazer a mesma coisa todo pro outro lado e você faz sair por aqui. É meia hora depois de terminar esse exercício, você para a técnica, fecha os olhos, fica quietinho. Não tem pensamentos altos. Entenda o seguinte, quando você focar, você não vai ouvir. É muito difícil explicar isso. Quando você foca, você não ouve. Você tem que ficar quase como se estivesse... Sabe quando você para e olha para um lugar, tá parado assim, você tá tendo aquela visão periférica de tudo, mas parece que você tá no mundo da lua, meio que hipnotizado, meio perdido. Você faz isso com a sua consciência. Eu não sei dizer como é. Você vai ter que aprender a fazer isso. A hora que você conseguir fazer isso, você ficar fechado, sem focar, onde você entra no estado de alerta, mas totalmente desligado de um determinado foco, vai ser a hora que você vai começar, as coisas começam a voar naquela hora, na sua direção. É quando você acessa as frequências de sonhos do plano astral, tá? Tem hora que é tão forte que você toma um susto, a voz vem perfeita na mente, cara. É difícil explicar, é como tentar explicar o equilíbrio de andar de bicicleta. Não dá, você tem que ir lá, entender o balanço, entender, até que você pega um negócio assim. É um pouco mais profundo, lógico, do que o exemplo da bicicleta, tá? Então o que você sente é perfeitamente normal, tá? Até parte do processo e vai melhorar um pouco com essa técnica aí que eu pretendo fazer um processo dele aí, tá? Bom, acabou de abrir um portal aqui, vou terminar agora aqui. 22h22, meu pai. Vaza! Aí, ó. Peraí. 4. Leitura de aura. Capacidade de perceber e interpretar o campo energético, aura, ao redor de pessoas, animais ou objetos, identificando cores e padrões emocionais e espirituais. Já perguntar, e o que é a aura? A aura é um campo energético envolvente ao corpo, tá? Que, por exemplo, energia é movimento, Shiri. Exemplo, se você vai aplicar um reiki, passe ou cura prânica, ou qualquer método de passagem de energia, o que você imagina na hora, Shiri? Uma energia em movimento fluindo na direção da pessoa que vai receber. Você não imagina energia como algo parado, porque energia é movimento, em grego. Então, você sempre que imagina energia, é algo em pulsação ou movimento. Então, a nossa aura não é um campo de luz parado, como muita gente imagina, é um campo de luz vivo. A gente respira, respirar é movimento. A energia da gente segue a respiração. O nosso campo energético em torno é um halo energético que troca energia com o meio em movimento. O nosso coração nunca para, só na morte. A nossa aura nunca para, porque o coração bombeia o sangue, que se espraia pelo corpo, e a energia que a gente respirou, como vem para a área cardiorrespiratória, se espraia pelo sangue, e dali as alas de dentro para fora. Então, a aura é o campo energético em movimento, assim como a circulação da energia e o batimento do coração é algo vivo. Um erro muito comum, Sheila, alguém fala assim: olha, você está num ambiente pesado, se cerque de luz, faça um campo energético. E aí a pessoa imagina um campo de luz parado, como um recorte mental, uma forma de pensamento que ela fez. Não, ela tem que irradiar de dentro para fora, criando um movimento, senão ela só está fazendo algo com a mente. Se ela manipula energia, ela faz a energia fluir. Aí é um campo vivo em movimento, que é a aura da gente. Deixa eu dar um exemplo. Nós estamos protegidos aqui na Terra pela camada atmosférica. Então, os meteoritos e bólidos celestes que viajam pelo espaço, de vez em quando um deles entra em contato com a atmosfera e o atrito destrói esse bólido, por causa da camada atmosférica que nos protege. Por que a Lua é cheia de cratera? No ar atmosfera, de vez em quando bate um meteorito lá. Então, usando um exemplo, a camada atmosférica filtra radiação solar, radiação cósmica e nos protege de bólidos celestes. A nossa aura é como se fosse uma atmosfera em volta, né? Protegendo a gente que está no meio. Deixa eu dar outro exemplo. A nossa pele, tá? É uma película que recobre a carne, né? Envolvendo o corpo inteiro. Então, se eu bato aqui, ó, a pele protege a carne, primeira a pele, né? Então, a pele, ela é uma película de proteção da parte interna. Se eu tiver uma ferida, uma rachadura que infeccionar, começa a entrar em ação, por exemplo, ação de bactéria, pode entrar no sangue, e aí vai criar um problema. Então, a nossa aura é igual a pele, não pode ter rachadura, nem abertura. E o que é rachadura ou abertura? Pensamentos ruins, sentimentos pesados, que vão deixar a aura com um teor mais baixo, e aí começa a entrar tudo que não presta. Então, a aura, ela
muda constantemente. Muda porque reflete pensamento e emoção, e a todo instante a gente está pensando e sentindo coisas. Mas, Shirley, embora a gente pense muita coisa, existe uma média, né? Na maioria das coisas que a gente pensa. A aura da gente reflete a média do que pensamos e sentimos. Por isso as cores mudam, o teor da energia muda. Agora sempre vai ter uma média no meio desses pensamentos todos. 5. Telepatia. Comunicação diretamente à mente, sem uso de palavras ou meios físicos. O Edson Galdino perguntou se tem alguma técnica para desenvolver telepatia. Tem, mas é assim, demora um pouquinho. Mas todo mundo tem essa capacidade também, tá? De telepatia. Tem. Mas dá pra fazer telepatia entre dois seres humanos? Sim. Sim. Inclusive a invasão psíquica é um tipo de telepatia negativa, né? Então, sabe quando de repente você percebe que vem um pensamento, tem alguém assim, ó, olhando, e você fala, nossa, que esse pensamento parece que entrou o pensamento da pessoa, isso aí é um tipo de invasão psíquica. Normalmente eles entram ou por aqui ou por aqui. Né, esses 3 pontos, ou então aqui atrás. Então é sempre importante também perceber, eu gosto muito de usar a palavra inconstância. É super simples, mas quando você está às vezes sentindo algum ataque, algum pensamento que não é legal, repete 3 vezes inconstância. É como se você desse um comando. Inconstância. Inconstância. É como se você desse uma cessada um pouquinho no ataque. É um emergencial, sabe? Aquela adrenalina que você bota assim pra ressuscitar. É um emergencial, às vezes ajuda. Mas dá pra aprender, sim. Todos nós, em tese, tá? Todos nós temos capacidade de telepatia e telecinese. O humano é preparado para essas 2 capacidades, o nosso cérebro. Mas é que aí a gente precisa desenvolver, treinar e companhia. Galera, tem gente que eu conheço que traz objetos de uma sala para outra. Caramba. Tem clientes que eu tenho que traz objetos de uma sala para outra. É porque quem quer ser essa pessoa, aparecer fazendo isso e ser estudado, entendeu? Lembra que a gente ainda está na Terra. Numa mente ainda que você teria medo. A pessoa vem aqui, vocês não, que vocês estão com a mente mais aberta. Quem está assistindo está com a mente mais aberta. Agora imagina, sei lá, você mora num condomínio, o seu vizinho vê você mexendo as coisas. Eu ia querer ver. As pessoas iam colocar para estudo, ia ficar botando em máquina para entender como funciona o cérebro. Tem gente que não quer ser cobaia, tem gente que tem a capacidade, mas não quer ser cobaia. É bem Stranger Things, né, isso aí. Tem gente que já tem mesmo uma capacidade psíquica diferente, né? Porque o nosso cérebro a gente não usa a capacidade dele inteira, então tem gente que começa a usar. Tem coisas lá que a gente não tem sabe. Uma zona cinzenta ali que ninguém acessou ainda. Imagina quando acessar. O subconsciente do subconsciente do subconsciente. Imagina quando acessar. Não, a sinapse mental mesmo. Quando a gente cria alguma... É que nem você nunca estudou música, por exemplo. Às vezes quando você começa a estudar música, você começa a ter uma percepção diferente. Por quê? Suas sinapses mentais mudaram a forma como o cérebro funciona. Porque você conexões novas ali, Conexões novas. Então a gente está acostumado a usar só aquela conexão ali do dia a dia, o beabá, só o arroz feijão. Agora imagina que você começa a acessar isso. Você tem capacidade infinita. 6. Precognição e premonições. Acesso a informações sobre eventos futuros através de sonhos, visões ou insights espontâneos. Vem da palavra cognoscer do latim, que é conhecimento. Você teria, por exemplo, retrocognição, retro é atrás, cognição, conhecimento. Quando você lembra de algo do passado. Você tem pré-cognição quando se refere a algo do futuro. E clarividência quando é algo do aqui e agora, o presente. Sim. Então, o que acontece? O Sandro acabou de falar, ele pode ter saído do corpo, alguém avisou ele de algo, ele cai dentro do corpo, o cérebro mistura, parece um sonho premonitório. E era um aviso, não era um sonho. Tá, isso aí não é sonho, é um aviso. Agora, pode acontecer, você tá sonhando e no meio do sonho, tua mente captar uma informação do universo que vai se tornar uma realidade amanhã. Aí é um sonho pré-cognitivo. Eu só estou separando isso porque muitos avisos fora do corpo a pessoa não lembra e achou que foi sonho premonitório. E era um aviso, um alerta. Agora, a teoria é o seguinte: a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Teoricamente, segundo a física, se você ultrapassar a velocidade da luz, está fora da barreira do tempo. Significa que o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. Então, dentro da mente, o tempo não existe. Só que o cérebro da gente está condicionado nesse plano, com 5 sentidos, a ver a passagem dos eventos. Então, aqui, o cérebro vai escalonar para trás, meio e para frente. A mente da gente, ligada ao infinito, o corpo mental, não tem tempo, é tudo um contínuo só.
Às vezes, durante o sonho, a mente se abre um pouco e puxa um reflexo disso para dentro do cérebro, que vai parecer um sonho premonitório. Entendeu? Agora, são várias, mas eu tenho visto muita gente confundir aviso e achar que era sonho, porque o cérebro dela travou a memória e aí transformou em sonho o que era um aviso. Eu mesmo tive um aviso uma vez, uma viagem que eu faria, que seria perigosa para mim, uma armadilha. E eu fui avisado, só que eu encaixei no corpo e lembrei do aviso e cancelei aquilo que seria um potencial perigo. Isso acontece, só que se eu voltasse, eu lembrasse, olha, sonhei que ia ter um perigo e evitei. Mas boa parte são avisos fora do corpo. 7. Visão remota. Capacidade de obter informações sobre locais distantes ou ocultos sem usar os sentidos físicos. Visão remota, o que seria exatamente, para quem não está entendendo? Ele veio em um lugar que não está. A visão remota é uma capacidade da consciência, deve estar entre a percepção energética e a mental, tá? Onde você, por exemplo, se você falasse pro Joseph assim, me dava um código desses que a gente W, não sei o que, S, não sei o que, ele conseguia ver o lugar perfeito. E não só ele, todos nós conseguimos. E a gente fez experimento disso lá. Eles passaram pra gente, por exemplo, o mesmo código que o Joseph viu. E ele pediu, só que eu não conheço essas coisas, a gente não tem inteligência para eu não sabia nem o que era aquilo, sul, oeste, não sei o que, os códigos todos de GPS. Isso é uma coordenada. Uma coordenada. Uhum. E mandou que a gente fechasse os olhos e eu vi um monumento, incrível que pareça. E várias pessoas na sala viram coisas parecidas. E quando apareceu era o lugar onde ficou marcado que ele viu, o Joseph viu esse lugar. Então, a visão remota é uma capacidade espiritual de você aí ver em qualquer lugar, encontrar qualquer pessoa, inclusive chegou a falar que uma das melhores utilidades seria encontrar crianças desaparecidas e não utilizar para questões de guerra ou coisas parecidas, mas que o ser humano tinha capacidade de descobrir pontos e verificar através da visão remota, simplesmente sentado aqui. Eles fizeram a CIA fez vários testes com ele, colocando ele deitado no lugar e dando uma coordenada para ele para saber se aquilo funcionava. E ele lia perfeitamente, assim, ele falava de detalhes, assim, do ambiente, e era assustador, e ele ia falando, ia mostrando o ambiente, propôs pra gente que ele estava enxergando, assim, ele deitado, é incrível. Tem esse vídeo, tem esse áudio no YouTube, esse vídeo. E esse negócio, ele pode ser, assim, muito longe ou só próximo? Não, qualquer lugar do planeta. O cara consegue ir pro Egito daqui? Sim, esse lugar que ele via aí era um lugar no meio da Rússia. E nos Estados Unidos. Mas então ele pode ser um espião perigoso. É absurdo, a capacidade espiritual sobre isso é absurdo. Por isso que eu perguntei sobre a responsabilidade, porque se você pega uma coordenada específica e faz com que um país ataque uma bomba ou alguma coisa ali, imagine a responsabilidade disso. E realmente descobriam. Eles descobriam submarinos em determinadas posições, e tão incrível que era a capacidade das pessoas fazerem isso. Por isso que eles levam tão a sério a pesquisa nos Estados Unidos. Você vai lá, você vê equipamentos que a gente não vê aqui. Aqui a gente também leva, mas aqui parece que está mais ligado à questão mística. A gente meio que... E tem uma certa bondade na gente também. Tudo é meio que pensado. Lá não, lá o negócio é bem... Na época que eles faziam, o negócio era para a pesquisa mesmo. É lógico que hoje em dia tem questões éticas envolvidas, né? Até porque a gente está falando de espiritualidade e outra dimensão. Mas isso me chamou bastante atenção e você volta com uma visão bem legal quando você sai de lá. Você junta essas coisas, você até começa a querer pesquisar mais. Você percebe que a gente não está fazendo a pesquisa na sua melhor forma aqui. 8. Cura energética. Habilidade de manipular e direcionar energias sutis para promover equilíbrio e cura em si mesmo ou em outros. Entendi. Eu conheci, Rodrigo, o Lacerda lá em Porto Alegre. Que honra! Em 1988, eu fui lá, eu morava no Rio de Janeiro ainda, trabalhava junto com o Valdo Vieira, e nós fomos, o Valdo Vieira e o Cláudio Paredes, fazer alguns cursos em Porto Alegre, e lá eu e o Valdo Vieira fomos assistir o trabalho do Lacerda, que deu o livro dele, Espírito e Matéria, autografado para mim e para o Valdo. Foi ali que eu tomei contato com a apometria, era 1988. De lá para cá, cara, surgiram muitas linhas de apometria, nem sempre baseadas no trabalho original do Lacerda, e hoje tem muita mistura, e aí, é claro, misturou com muita coisa, tem que filtrar o que é legal, o que é que não é, porque uma abertura é legal, mas entra muita coisa que precisa filtrar. Então ficou meio que hoje, no imaginário popular, briguei com minha namorada, vamos fazer uma apometria. Aí não tem necessidade nenhuma. 9. Mediunidade. Contato com outras dimensões.
facilidade em se comunicar com espíritos, guias ou entidades de outros planos. Muito espírito faz, por isso que causa palpitação, aceleração cardíaca, mediunidade parada, velho. Mediunidade parada dá até, você tem ideia, mexe em tudo, velho. É bem comum médium que não trabalha, além de morrer cedo por questões de densidade e problema nos ossos, problema no coração. Todo médium que não trabalha tem problema no coração. Dificilmente escapa, porque o coração começa a bater desarmonizado de tanta influência que ele recebe. Alguma pessoa consegue diferenciar ali o que é um problema talvez de ordem psiquiátrica? Porque assim, esse rapaz mesmo que você falou que foi levado no centro espírita, né? O que poderia ter acontecido com ele? Ele poderia ter sido levado, vamos supor, para um hospital psiquiátrico, internar ele, enfiar medicamento nele. Aí bota o cara, fica grog lá. Ele ia ficar grog, mas ele ia ficar normal. Ele ia ficar ok, ele ia parar de se bater. Não, ia parar de se bater porque ia tirar do corpo físico a capacidade de interação da própria consciência, consequentemente de outro espírito. O cara fica... porque perde totalmente o controle. A medicação, quase todas elas diminuem o impacto espiritual, parapsíquico. Sério? O Rivotril, o Lexotan, essas são ansiolíticos, que não são ainda de origem neurológica intensa, que mexe lá. Todas elas diminuem. É comum isso. Então, o corpo já é o Rivotril da alma, ele já diminui as intensidades, mas não tanto. Tanto que você volta a sentir. Quase todas as pessoas, porque a frequência, a pessoa tá mal, tá em frequência baixa, velho. Se tá em frequência baixa, tá acessando espíritos sem ética. O cara vai bagunçar com você. Por isso que isso é assim, a mediunidade ostensiva, ela forçadamente mantém você na frequência baixa. Você não consegue sair. Por isso que tem que mexer energia sempre. Ah, eu não queria ter. Ai, velho, aí vem outra história. Eu falo sempre essa coisa. Quando você aluga um carro aqui pra ir pra um determinado lugar, no meio do caminho você não pode mais trocar o carro, velho. É o corpo Vai ter que ir com aquele mesmo. O sistema energético, o corpo físico, ele pegou você desde o comecinho da encarnação. E você vai ter que entregar lá no final depois, ó. Já era, velho. Já era. Perdeu o livre-arbítrio antes de nascer. Tem que ver por quê, né? Putz. 10. Ativação da memória de vidas passadas. Acesso consciente a lembranças de encarnações anteriores, muitas vezes associado a resoluções de karmas. Pergunta, através da projeção extrafísica, é possível acessar uma época passada da minha vida nessa encarnação atual? Sim, isso é chamado de retrocognição, né? Retro do latim atrás, cognição, conhecimento. Então, conhecimento anterior. Então, quando uma pessoa tem uma regressão de memória, ou seja, dentro do banco de memória dela, ela retroage, né, para o passado dessa vida ou de outra, o nome é retrocognição, popularmente regressão de memória. Isso pode acontecer por várias vias: hipnose, relaxamento, estados alterados anímicos ou mediúnicos, ou durante as saídas do corpo, porque é o Renato que fez a pergunta, né? Na saída do corpo, o corpo espiritual longe do cérebro, porque o cérebro limita a percepção aqui, a mente pode se expandir, o corpo mental pode se expandir e a noção de tempo e espaço ela muda. E aí a pessoa pode acessar dentro do banco de memória integral do corpo mental flashes de memórias de vidas passadas ou de períodos desta mesma vida. Por exemplo, Rafa, você entra no estado alterado e lembra quando você tinha 5 anos de idade nessa presente vida. De repente foi nessa época que surgiu um trauma por uma situação. Então, ao observar aquilo, o teu cérebro, se você está encaixado aqui, tá? Porque lá fora a condição é outra. O teu cérebro vai compreender o seguinte, que aquele evento foi lá atrás. Então ele entende que já passou, desaparece o sintoma que você estava tendo e não sabia de onde vinha, ou seja, um desbloqueio de um trauma no passado, lá na infância, por exemplo, ou de outra vida, através de um acesso à informação. Fora do corpo, mentores extrafísicos ajudam. Eles, da mesma forma que um terapeuta colocaria a pessoa no estado alterado, eles colocam a pessoa lá e ela tem essa retrocognição fora do corpo. Quando ela voltar para o corpo, pode ser que ela lembre, pode ser que ela não lembre, porque o cérebro, de repente, retém a informação e trava. Mas ela acorda liberada daquele trauma. Tipo assim, acordei tão feliz e não sei porquê, como se alguma coisa tivesse removido um peso de dentro dela. Eu passei por isso em saídas do corpo, casos meus pessoais de coisas que eu lembrei, e conheço muita gente que passou por isso. E sei que há trabalhos do lado de lá, durante a saída do corpo, de mentores especializados em fazer essa regressão, seja para um tempo passado dessa vida, anos atrás,
ou uma vida anterior ou outras coisas. Essas habilidades são frequentemente mencionadas em estudos metafísicos. Muitas tradições espirituais, como o espiritismo, o xamanismo e o esoterismo, acreditam que o desenvolvimento dessas faculdades depende de práticas como meditação, purificação energética e expansão da consciência. Se desejar explorar mais sobre algum tópico específico, na descrição tem os links dos vídeos completos.